Deus abençoe, queridos amigos da Boa Semente. Que alegria poder estar aqui com vocês em mais uma série, A Escola de Maria. Iniciando hoje o primeiro episódio da Escola de Maria. Quando nós tivemos essa inspiração, é porque todos nós vivemos numa escola o tempo todo. Seja a escola pedagógica, onde aprendemos a ler e escrever, somos alfabetizados, aprendemos as disciplinas, as matérias. Seja a escola da vida, seja a escola que nós passamos todos os dias aprendendo e tendo experiência, vivendo a alegria de ser inteligente e sábio. Você sabe que a diferença entre inteligência e sábio não é que um é bom e outro é ruim, não. As duas são dom de Deus, né? Ser inteligente e ser sábio. Só que a inteligência está no intelecto e a sabedoria no coração. Inteligência tem a ver com entendimento e sabedoria tem a ver com sabor, com experiência. Então todos nós estamos sempre numa escola. Mas existe uma escola que a gente tem que se matricular urgente. É a Escola de Maria. A Escola de Maria é a escola de Nossa Senhora, onde nós aprendemos as disciplinas mais importantes para a gente se dar bem aqui na vida. Você sabe que lá na escola, por exemplo, você tinha seu professor, sua professora, desde pequeno. Tem gente que se dá melhor na escola, né? Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Então você tinha lá, né, inglês, matemática, português, você tinha geografia. Na minha época, então, tinha educação moral e cívica, estudos sociais. Já vai entregando a idade, né? Mas são coisas muito importantes que a gente precisa, de fato, aprender. Então, hoje, nós estamos iniciando a Escola de Maria, que foi uma inspiração que nós tivemos para os amigos da Boa Semente, para falar sobre as disciplinas que nós aprendemos com Nossa Senhora, que é nossa professora, nossa mestra, nossa mãe e rainha. O Catecismo da Igreja Católica diz que nós precisamos de fato ter Maria como nossa mestra e mãe. Quando nós falamos de Maria como mestra e mãe, estamos falando que de fato ela é a Senhora das Graças. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, disse o anjo Gabriel. Então que importante saber que em Maria nós encontramos estas virtudes. Então nós vamos falar durante a Escola de Maria das disciplinas que nós precisamos melhorar. Então matricule-se hoje mesmo na Escola de Maria, né? Você tem o coração, com certeza, um coração aberto para ela e está no coração dela, viu? No coração de Maria nós temos lugar, temos espaço. Então esta série que a gente está fazendo, a Escola de Maria, vai tratar sobre disciplinas tão importantes para nós. Humildade, obediência, hein? Oração, santidade, perseverança, a pureza e tantas outras coisas maravilhosas que vamos tratar aqui. Então, seja bem-vindo à Escola de Maria. Você está matriculado, não perca um episódio, não perca uma aula, porque você vai aprender muita, mas muita coisa, tá? Então eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós tivemos a inspiração de começar a Escola de Maria, eu pensei, quem pode ser o primeiro professor da primeira aula, né? Porque não vai ser só com o Rodrigo Ferreira, vai ter muitos outros professores aqui ensinando coisas maravilhosas para você. E nada mais e nada menos que o nosso querido professor Felipe Aquino, que inclusive tem um livro escrito sobre isso. Ele vai falar um pouco no vídeo e você pode também adquirir esse livro que é maravilhoso, né? Que é fantástico e eu tenho certeza que você vai aprender demais. Então nós temos a honra e a alegria de ter conosco aqui na primeira aula, uma aula com o professor Felipe Aquino na Escola de Maria. Ele vai fazer uma reflexão, né, não sobre uma disciplina em si, mas sobre a Escola de Maria, sobre o quanto Nossa Senhora pode nos ensinar. Tem uma música que fala, eu não lembro o nome da música, mas ela vai dizer assim, acho que é uma música da Mariane, que vai dizer assim, no Calvário me ensinarás a viver. Né? Então Nossa Senhora nos ensina a viver. Eu tenho certeza que se você aprender a ser mais humilde, mais obediente, mais de oração, mais santo, se você aprender a ser mais puro, ser mais perseverante, ter mais fé, ela é Nossa Senhora das Graças. E a fé nós precisamos crescer na fé. Então desde já quero te entregar a Nossa Senhora, ao coração de Maria e pedir que você abra seu coração e acompanhe todos os episódios, uma vez por semana, para os amigos da Boa Semente, sempre uma aula especial para você. O professor Felipe Aquino, além de um grande amigo da Missão Louvor e Glória, é meu padrinho de casamento, junto com a Zila, que já está morando no céu. Eles são nossos padrinhos de casamento, meu e da Adriana. Então eu fico muito feliz de poder partilhar com você uma aula do nosso queridíssimo professor Felipe Aquino. Então que Deus abençoe você, fique aí com a primeira aula da Escola de Maria e que você possa aproveitar muito.
ser edificado, se deliciar com tanta sabedoria e ensinamento e viver essa alegria. Lembra que eu falei, é preciso ser inteligente e sábio, que Deus nos deu o dom da inteligência, da ciência, mas também da sabedoria. Dentro dos 7 dons infusos, eles aparecem ali os dois, inteligência e sabedoria. Que o Espírito Santo nos dê então a inteligência, a sabedoria, o saber e o entender para a gente poder crescer na nossa fé. Vamos crescer? Vamos se edificar? Então, bom episódio para você, o primeiro da Escola de Maria. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, que Nossa Senhora te abençoe. Meus caros amigos e amigas, um grande abraço a vocês todos. É com alegria que eu quero fazer aqui hoje uma reflexão sobre na Escola de Maria. É um assunto tão importante que eu escrevi esse livro, né? Na Escola de Maria, né? Porque a Virgem Maria é aquela que tem todas as virtudes e todas as graças, né? Ave cheia de graça. Ave gratia plena, né? Diz o latim. Maria é cheia de graça. Consequentemente, Maria é espelho de todas as virtudes, né? Então, o que eu gostaria de refletir um pouco nessa meditação é exatamente sobre as virtudes que Nossa Senhora nos ensina e que nos ajuda a viver, né? Porque não é só a gente aprender com ela, mas também ter a sua graça, ter a sua bênção para, né, viver essas virtudes, né? Bom, primeira coisa que eu gostaria de colocar é que a Igreja definiu, não é, com clareza, 4 dogmas sobre Nossa Senhora, né? E esses 4 dogmas manifestam exatamente virtudes da Virgem Maria e poder da Virgem Maria. Bom, Maria, ela em primeiro lugar, a Mãe de Deus. É o dogma da maternidade divina, não é? Deus, diz o Catecismo da Igreja Católica, que Deus, antes da criação do mundo, já tinha escolhido Maria para ser a mãe do seu filho. É um desígnio de Deus que não cabe a nós perscrutar. Deus tinha escolhido. Agora escolheu Maria para ser a sua mãe, por quê? Aí vem a primeira virtude da Virgem Maria, a sua humildade, né? Quando ela canta o seu Magnífica diante de Santa Isabel, ela diz, né? A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Por quê? Porque ele olhou para a humildade da sua serva. Ele olhou para a pequenez da sua serva. Isso é muito importante nós entendermos. O que fez Deus se apaixonar pela Virgem Maria foi exatamente a humildade da Virgem Maria. Por quê? Porque Eva foi soberba. Eva quis ser como Deus. Caiu na tentação do demônio. O demônio disse a Eva, o quê? O Senhor disse que você não pode comer aquela fruta, que é um símbolo da obediência a Deus, né? E o anjo mau disse para ela, né? Pois é, esse Deus é maldoso. Ele sabe que o dia que vocês comerem dessa fruta, vocês vão ser como deuses. Então, por isso que ele não quer que você coma dessa fruta. E Eva comeu, por orgulho e por desobediência. Então, Deus precisava de uma nova Eva, que trouxesse um novo Adão, Jesus Cristo, o Filho de Deus, para salvar a humanidade. Então, Maria, né, a serva do Senhor, aí ela espelha toda a sua humildade e toda a sua obediência, 2 virtudes fundamentais, 2 virtudes que não se separam. A pessoa que não é humilde não é obediente. Quando você encontra um religioso, por exemplo, que não é obediente aos seus superiores, pode ter certeza que este religioso ele não é humilde. Humilde é aquele que obedece. Ele vê no seu superior a própria figura de Jesus Cristo, não é? Bom, Maria então disse ao anjo, eis aqui a serva do Senhor. Maria sabia muito bem o que significava isso, ser serva, ser escravo. Escravo no tempo de Cristo não tinha direito a nada, nem direito à vida, né? Um escravo, o seu senhor poderia, inclusive, matá-lo, vendê-lo, dar para alguém, porque o escravo era considerado alguém que não tinha
dignidade humana, não tinha vida. Maria se faz a serva, a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, a humildade de Maria é uma virtude que nós temos que aprender muito com ela. Veja, ela é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus. Aquele Jesus que andava pela Palestina fazendo milagres, a ponto de uma mulher gritar lá do meio do povo, né? Bem-aventurado, né? O ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram, né? Em louvor a Nossa Senhora. Mas ela continuava no seu silêncio, continuava quieta, né? Ela poderia sair dizendo para o povo: olha, eu sou a mãe desse rapaz que ressuscita mortos, que cura leprosos, que anda sobre as águas, que multiplica pão. Olha, eu sou a mãe dele. Maria se manteve tão oculta, que os próprios evangelistas falam muito pouco dela. Muito pouco dela. E quando fala dela, são momentos de serviço. Quando o anjo anunciou que ela ia ser mãe do Salvador, então eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Depois nas bodas de Caná, onde, né, ela está ali para servir. Meu filho, eles não têm mais vinho. O vinho era tudo para a alegria do judeu nas festas. Eles vão passar vergonha, meu filho. Né? E Jesus faz aquele milagre estupendo. Né? Depois nós vemos Maria aos pés da cruz para servir o seu filho. Né? De pé, oferecendo o Cristo ao Pai pela salvação da humanidade. Então a gente só vê Maria aparecer nos momentos de serviço. Né? Quando ela perde Jesus em Jerusalém, então, aflita, vai procurar Jesus. Não pode perder Jesus. Aí ela mostra uma coisa muito importante para nós. A única aflição que a gente deve ter na vida é a aflição de perder Jesus. Pelo pecado, né? Pela desobediência à lei de Deus. Aí tem que ficar aflito. Tem que correr logo, procurar um sacerdote para se confessar, se arrepender, pedir perdão a Deus. Aí cessa a aflição. Né? Então Maria é a humildade dela e a humildade de Jesus que salvou o mundo. A gente sabe disso. Uma segunda virtude que eu gostaria de colocar, que eu coloquei aqui nesse livro, né, é que a Virgem Maria, ela foi concebida sem o pecado original. Né? Por ser a mãe de Deus, ela não podia ter o pecado original. Como é que ela ia dar à luz o Filho de Deus? Se ela tivesse o pecado original, podia até transmitir para o seu filho. Então, Deus a preservou. Né? Deus diz, pelos méritos de Cristo na cruz, ela foi preservada do pecado original. Como se o Cristo não tinha nem nascido ainda, quando ela foi concebida. É que para nós existe o tempo passado, presente e futuro. Para Deus não. Para Deus tudo é presente. O que já aconteceu e o que vai acontecer para Deus já é presente. Então Deus pode, né, antecipar para ela, pôde antecipar para ela a graça de ser concebida sem o pecado original. Depois eu gostaria de lembrar também o dogma da virgindade perpétua. Deus quis deixar um sinal de quem seria a mãe do Messias. Uma virgem conceberá, diz o profeta Isaías, né, capítulo 7, versículo 14. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho que será chamado Filho de Deus. Emanuel, Deus conosco. Muito bem. Então Deus quis Maria virgem. Estava no plano da Virgem Maria ser uma virgem consagrada a Deus, mas Deus precisava dela para gerar o seu filho. Então Deus preservou a virgindade da Virgem Maria. Santo Agostinho diz, virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Nunca perdeu a virgindade. O parto de Jesus foi extraordinário, foi milagroso. Não rompeu a integridade da Virgem Maria, dizem os santos. E tem um santo, né, muito inteligente, né? São Cirilo de Alexandria, que é lá do século IV, ele diz assim, por que estranhar que Maria é virgem antes, durante e depois do parto? A luz não passa de um lado do outro por vidro, pela vidraça, sem quebrar o vidro? Por que o verbo não pode entrar e sair no ventre da mãe sem rasgar as paredes?
Para Deus nada é impossível, né? Então o Papa João Paulo II disse um dia, não tentem entender biologicamente como é que foi o parto virginal da Virgem Maria, porque é um milagre. Milagre é milagre, não tem explicação científica. Bom, depois também, meus irmãos, Maria foi elevada ao céu de corpo e de alma. Outro dogma, né? Porque exatamente ela é concebida sem pecado, original, né? Como o Papa proclamou no ano de 1854, e depois ela mesma veio à Terra, lá em Lourdes, para dizer para Bernadette, eu sou a Imaculada Conceição, Je suis l'Immaculée Conception, né? Então, ela foi assunta ao céu de corpo e alma, porque não teve o pecado original. Seu corpo não precisou ser dissolvido na terra, refeito como o nosso, para, né, ter um corpo novo, glorificado, né, como será o nosso corpo, a imagem e semelhança do corpo de Jesus. Mas as virtudes maravilhosas de Nossa Senhora, depois da humildade, eu gostaria de destacar o desprendimento da Virgem Maria. Nunca foi apegada a nada. A única preocupação de Maria era o seu filho, era Deus, né? Viveu pobre, humilde e desapegada de tudo. Essa é uma outra virtude de Nossa Senhora que nós temos que pedir muito a ela que nos dê. Além da humildade dela, Nossa Senhora nos dá também a virtude, né, do desprendimento. Não foi apegada a nada, viveu só para Deus. Não foi apegada às coisas, não foi apegada às pessoas, não foi apegada aos bens materiais, ela só foi apegada a Deus. Deus era o seu único apego. É uma lição que temos que aprender com ela e pedir essa graça a ela. Depois, a pureza de Nossa Senhora, a virgindade de Nossa Senhora, né? Ela que foi casada com José, mas que não teve vida íntima nenhuma com José, né? Quando o anjo disse a ela que ela ia conceber do Filho de Deus, ela disse, mas como vai acontecer isso se eu não conheço um homem? Veja, ela já estava prometida em casamento a José, mas ela fala, não conheço nenhum homem, ou seja, não está nos meus planos ter vida sexual com ninguém. Então aí, a pureza virginal da Virgem Maria. Precisamos pedir a ela a graça da castidade, sabe? São Felipe Neri dizia o seguinte, sem a ajuda de Nossa Senhora e da Eucaristia, ninguém será puro, ninguém será casto. Nesse mundo, meus irmãos, cheio de sexismo, cheio de pornografia, cheio de adultério, cheio de fornicação, cheio de orgias, né? Nós temos que clamar para que Nossa Senhora nos proteja, com a sua pureza, a sua castidade. Depois, eu gosto de destacar também, né, Nossa Senhora, né, aquela mulher que tem a virtude da temperança. A temperança é aquela virtude do autocontrole, do domínio. É um fruto do Espírito Santo, mas é também uma graça da Virgem Maria. A gente ter força de vontade. Deus nos dá a sua graça para nós fugirmos do pecado, para vigiar e orar, mas nós temos que entrar com a nossa força de vontade. Se a gente não faz a nossa parte, Deus não faz a parte dele. Veja a Virgem Maria, né? A Virgem Maria fez a parte dela, né? Quando o anjo disse para José, José, pega o menino e a mãe e foge para o Egito. Maria não perguntou nada para José. José, espera clarear o dia, José, é madrugada ainda, você está sonhando, o anjo falou para você durante o sonho, está escuro ainda. Maria não disse nada. Saiu com José, com o menino, às escuras para fugir de Herodes, foi para o Egito. No Egito ficou lá, não sei, talvez uns 4 anos, depois volta, obediente a José. Porque José era guiado por Deus, então ela obedecia a José. Veja quanta virtude a gente aprende de Nossa Senhora, né? Depois da virtude da mansidão, né? A virtude do perdão. Maria não levanta a voz contra ninguém. Vendo seu filho ser perseguido injustamente. Queriam matá-lo em Nazaré, a cidade dele. E nós não vemos Maria aí
né? Gritando, ofendendo, xingando os outros, atirando pedra. Não. Maria, né? Deixa com Jesus, né? Então, ela não tem ódio, ela não tem raiva. Quando ela vê Jesus ser massacrado, né? Jesus ser flagelado, coroado de espinhos, carregando a cruz de um facínora, de um bandido, porque eram os bandidos que carregavam a cruz, os ladrões, né? Vendo assim, Maria não se desespera. É outra virtude dela, né? Essa virtude da fortaleza. A sua força vem de onde? Sua força vem de Deus. Ela colocava toda a sua segurança em Deus e deixava, né? E não revidava, não odiava. Deixa na mão de Deus. Deixa a justiça ser feita por Deus, né? É aquela fortaleza da fé, né? A fortaleza da fé de Maria é que traz a ela essa paz, essa fortaleza, essa tranquilidade. Aquilo que São Paulo diz, o justo vive pela fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Então Maria é aquela mulher que não odeia, né? Não tem inveja, né? Pelo contrário, é aquela mulher bondosa, não inveja ninguém, quer o bem de todos, ama a todos, né? Então a gente vai vendo aí as virtudes da Virgem Maria: bondade, mansidão, paciência. É a paciência que leva a gente para o céu. Maria é aquela mulher paciente, não questiona Deus, não questiona Deus. Ela podia dizer para Deus assim: mas como, Senhor? O seu filho tem que fugir para o Egito às pressas de Herodes, por que o Senhor deixa isso? Ele é teu filho, cuida melhor desse filho. Quando ela vê esse menino nascer, por exemplo, numa manjedoura, não tem um quarto para nascer, não tem uma cama para nascer, vai para uma gruta fria, um curral de animais. A senhora podia se rebelar contra Deus e dizer: como, meu Deus? É o teu filho. Como é que o senhor deixa teu filho nascer num estábulo? Não. Maria não questiona Deus. Ela aceita, né? Ela vive aquilo que diz o livro do Eclesiastes, capítulo 2. Aceita tudo que te acontecer. Calado, silencioso. É uma virtude que nós temos que aprender, sabe, meus irmãos, nas horas que a gente sofre. Na hora que perde um emprego, na hora que tem uma doença, na hora que perde um parente. Esses dias eu vi no cemitério, eu vou muito ao cemitério rezar lá no túmulo da minha esposa, né? Todo sábado eu costumo ir. Ficou fechado muito tempo por causa da pandemia, mas agora reabriu, graças a Deus. E eu andando lá pelo cemitério, né, eu vi uma placa que estava escrito assim num túmulo: Senhor, vós o emprestastes durante muito tempo para a nossa felicidade. Agora nós o devolvemos com o coração despedaçado, mas em silêncio. Em silêncio, quer dizer, aceitamos. Aquilo que o velho Jó disse: Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus. Então Maria é aquela mulher que não questiona Deus, né? Aceita a vontade de Deus. Cumpra-se em mim a tua palavra. Depois aquela mulher que não tem preguiça, né? Aquela mulher que é diligente. A diligência é o oposto da preguiça. Aquela mulher que trabalha para Deus, trabalha para José, trabalha para o menino. Depois que Jesus morreu, foi para o céu, então ela vai trabalhar pela igreja. Pela igreja, se torna mãe da igreja aos pés da cruz, então agora ela tem que trabalhar pela igreja. Então ela está lá junto com os apóstolos no dia de Pentecostes, ela que é a esposa do Espírito Santo, para suas orações, atraindo o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja. E ela hoje é a nossa mãe. Nossa mãe, mãe da igreja, nossa mãe espiritual. Protege cada um de nós, protege a igreja, né? Protege os seus filhos. Então nós temos que sempre nos recomendar à Virgem Maria e pedir que ela conceda para nós, né, essas graças todas, essas virtudes todas que ela viveu.
E se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, com mais detalhes, né, com mais profundidade, esse livro, né, Na Escola de Maria. Escrevi com muito gosto, né, com muita devoção, com muita esperança de que esse livro aqui possa ajudar muita gente. Um grande abraço a vocês, que Deus os abençoe, que Deus, né, conceda todas as graças que vocês precisam para cumprir essa missão bonita, maravilhosa, que Deus confiou a vocês, de levar as almas para Deus. E nada a fazer sem Maria. Como diz o ensinamento da igreja, né? Pede ao filho, pede à mãe, que o filho atende. Tudo por Jesus, mas nada sem Maria. Nada sem Maria. Como dizia São Luís de Montfort, tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, para que a gente possa fazer tudo por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Mãe, escuta nossa voz e vem nos ajudar.